Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu te convido a meditarmos juntos na palavra de Deus, a tirarmos um momento de reflexão, de edificação na nossa vida. Lá no livro de Esté, capítulo 4, versículo 15, diz assim: Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Essa passagem aqui, nós sabemos que a Esté era rainha, né, de um grande império, o Império Medo-Persa. Os judeus estavam cativos nesse império, e aí um inimigo do povo de Deus, Amã, né, ele cria ali uma emboscada para que o povo judeu, para que o povo de Deus fosse dizimado, fosse aniquilado, fosse destruído. Mardoqueu toma conhecimento desse decreto e vai e fala com Esté: Esté, você precisa fazer alguma coisa, você é rainha, você precisa se mover, você precisa tomar alguma atitude para salvar o seu povo. E aí Esté, mesmo com medo, mesmo apreensiva, ela fala assim: então tá bom, eu vou fazer alguma coisa assim. Vai lá e fala para os judeus de Suzã para orarem e jejuarem por 3 dias e por 3 noites. E essa que foi a atitude da rainha Esté. Essa que foi a resposta, a primeira resposta que ela teve diante desse perigo eminente, diante dessa ameaça, diante desse desafio que ela, seu povo, estava enfrentando. E aí eu me pergunto para nossa reflexão, diante dos nossos desafios, diante dos nossos problemas, das nossas lutas que todos nós temos, que todos nós passamos, que todos nós enfrentamos, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido o nosso primeiro recurso, a nossa primeira ação diante de um problema iminente, diante de uma adversidade, diante de uma luta muito grande que nós sabemos que nós não podemos vencer? Nós primeiro procuramos por recursos humanos. Esté aqui poderia ter falado: meu Deus, a gente vai morrer, então eu preciso ir até o rei pedir um exército. Então, Mardoqueu, junte todos os judeus, nós vamos armar aí um grupo para se rebelar contra o império, né? Nós vamos aí armar uma resistência, uma força. Ela poderia ter pensado então nos recursos humanos, não sei, eu estou aqui pensando o que ela poderia ter pensado, qual atitude ela poderia ter tomado, mas ela falou: então tá bom, então eu vou fazer alguma coisa, então eu vou orar e vou jejuar, e vocês também vão orar e vão jejuar. Essa foi a primeira atitude que Esté teve. E diante das nossas lutas, a gente recorre a isso, à oração, ao jejum, ou a gente logo começa a procurar na nossa mente alternativas humanas, recursos humanos, coisas que nós podemos recorrer. Ah, não, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso conseguir dinheiro. Ah, não, eu preciso um novo emprego. Ah, não, eu preciso contratar um bom advogado. Ou, eu preciso de um psicólogo para me ajudar nisso. Não que seja errado isso. Tudo isso são recursos humanos e o Senhor pode nos dirigir a recorrer a esses recursos, sim. E não existe nada de errado nisso. Mas qual que tem sido a nossa primeira alternativa? O que a gente recorre primeiro? Quando a gente está diante de uma luta, quando a gente está diante de uma dificuldade, a gente logo tenta dar o nosso jeito, a gente logo pensa em estratégias humanas que nós podemos recorrer, pessoas que nós podemos recorrer, ajudas humanas e materiais que nós podemos lançar a mão, ou a gente pensa assim: eu vou orar, eu vou buscar em Deus, eu vou jejuar, eu vou entrar num propósito, eu vou clamar e o Senhor vai me dar direção e o Senhor vai me mostrar a estratégia. Então, meus irmãos, foi isso que Esté fez. A Bíblia não está aqui apenas para a gente ler e se deliciar em histórias lindas que ela nos traz, que ela nos apresenta. A própria história de Esté é uma história linda, é uma história que nos dá prazer em ver a mão de Deus agindo e ver como as coisas se encaixam. Mas a Bíblia não está aqui apenas para a gente ver e contemplar as maravilhas que Deus fez, mas é para a gente tomar atitudes parecidas, para a gente ter resultados parecidos. E isso
a quem nós vamos recorrer, isso pode definir o rumo da nossa vida, isso pode definir o nosso futuro lá na frente, assim como definiu o futuro do povo de Deus. Se Esté tivesse tomado uma decisão diferente aqui, o resultado com certeza teria sido outro. Então a Bíblia está aqui para a gente ver o que grandes homens e mulheres de Deus fizeram e que deu certo. E a gente precisa copiar e a gente precisa fazer também. Se deu certo para ela, se a primeira atitude dela foi buscar a Deus, se a primeira atitude dela foi orar, foi jejuar e o Senhor trouxe resposta e o Senhor trouxe livramento, é isso que eu vou fazer também diante das minhas lutas, diante dos problemas que surgirem na minha vida, é isso que eu vou fazer também. Eu não vou procurar de imediato estratégias humanas, não, eu vou buscar no Senhor o que Ele tem para mim, qual que é o livramento que Ele vai me dar, que caminho que eu vou tomar, que direção que eu vou seguir. Então a Bíblia está aqui para a gente copiar esses exemplos, para a gente tomar essas mesmas atitudes. E Esté teve essa atitude. Esté se levantou, Esté orou, Esté jejuou e o Senhor trouxe a estratégia. E lá em Jeremias a Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então isso também está disponível para a gente. Essa força que existe na oração, no jejum, na busca pelo Senhor, isso também está disponível para a gente. Às vezes nós não temos recursos humanos, mas nós temos esse recurso sobrenatural da parte de Deus, que é a oração, que é o jejum, que é a busca, e o Senhor nos responde. A palavra de Deus diz: clama que eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas que você não sabe, coisas grandes, coisas firmes. Às vezes a gente faz o contrário, às vezes primeiro a gente age do nosso jeito, a gente tenta dar nosso jeitinho e depois que as coisas não deram como a gente esperava, as coisas não aconteceram como a gente planejava, aí a gente lembra de clamar, aí a gente lembra de pedir. Mas aí muitas vezes o estrago ali já foi feito. Então o que a gente precisa primeiro fazer é clamar. Primeiro a gente precisa clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, e Ele vai nos conduzir, e Ele vai nos dar estratégia, e Ele vai trazer o recurso. Foi assim na vida de Esté. E é assim na vida daqueles que buscam a Deus. O Senhor não deixa os seus sem resposta, o Senhor não deixa os seus sem livramento quando a gente coloca nele a nossa confiança, quando a gente deposita nele a nossa fé. A Bíblia diz que não são confundidos, que não são envergonhados aqueles que esperam nele, aqueles que confiam nele. Então a gente precisa primeiro, antes de tudo, recorrer ao Senhor, dele que vem a nossa força, dele que vem o nosso livramento, dele que vem as estratégias. Ele pode nos dirigir sim, ele pode prover sim recursos humanos, estratégias humanas, assim como depois o Senhor trouxe para eles essa direção de fazerem um decreto onde os judeus poderiam se defender. E aí os judeus se defenderam, os judeus não foram aniquilados. Aquele que seria o dia da morte deles, o dia da aniquilação deles, foi um dia de festa, foi a festa de Purim, foi a festa do livramento, foi a festa da bênção, da mão, da provisão que o Senhor tinha trazido para eles. Então, é claro que o Senhor vai nos dirigir a recursos humanos também, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai nos dar direções, mas o nosso primeiro recurso precisa ser esse: buscar no Senhor, buscar a estratégia do Senhor, buscar a direção do Senhor, e aí Ele vai nos conduzir. Amém? Que a boa mão do Senhor continue te conduzindo nas suas escolhas, nas suas decisões, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus.